Bom, pessoal, então chegou a hora da gente utilizar o StackSpot. Inicialmente, vamos utilizar o StackSpot como uma simples AI. A gente tem aqui o nosso painel, né, onde a gente insere os nossos prompts aqui, o nosso chat, e a gente vai escolher uns prompts para fazer perguntas para o StackSpot para ver como é que ele se vira aqui relativamente ao assunto IAM. Tem aqui alguns prompts prontos. E a gente vai utilizar esses prompts aqui. Primeiro, vamos inserir para ele uma dúvida genérica, sem muito contexto. Aquela hora em que você quer fazer uma pergunta, mas nem você mesmo sabe muito bem o que perguntar. Então, vamos perguntar para ele aqui o seguinte. Pedir a ele, na verdade, né, para criar uma policy para permitir que um usuário acesse uma instância EC2 somente para a instalação de novas aplicações. Ou seja, você não quer que o usuário tenha superpoderes ali, mas ele deve ser capaz de instalar uma aplicação nova, de subir lá uma API, alguma coisa que seja útil para o trabalho. Vamos ver como é que o StackSpot se vira em relação a essa pergunta. É importante lembrar que você não fez configuração nenhuma, você está usando o StackSpot do jeitinho que ele foi desenvolvido, sem nenhum contexto específico, nada disso. Você só está fazendo pergunta. É como ir lá no Google e fazer uma pergunta para a IA do Google, para o ChatGPT ou qualquer coisa assim. Ele terminou de fazer as pesquisas dele e apontou aqui uma solução para nós. Ele criou aqui uma policy, onde você pode ver que o efeito é permitir e quais são as ações que são permitidas. Describe instances, describe instance status e tantas outras aqui que vão acabar fazendo com que ele possa instalar as aplicações. E ele dá uma explicação aqui. Essa policy permite que o usuário faça apenas o necessário para se conectar via SSH, por exemplo, visualizar instância, descrever chaves, etc. E sem contexto nenhum, é até um pouco difícil, né, você conseguir obter uma resposta legal, já que você foi tão inespecífico. Isso prova que IA nenhuma resiste a um prompt mal formulado, né? Vamos então experimentar aqui uma outra abordagem. Uma dúvida que não faz parte do seu contexto de trabalho, que não diz respeito a desenvolvimento de software e manutenção de cloud, nada disso. Olha que pergunta boba. Indique a receita de bolo Red Velvet mais famosa na Europa. Eu não sei por que alguém perguntaria isso durante o horário de trabalho, mas caso a pergunta seja feita, a resposta está aí também. Com a receita, inclusive os ingredientes e uma coisa totalmente inútil para quem está lidando com problema de cloud, mas está aí a resposta. Agora vamos fazer uma pergunta com contexto, uma pergunta específica, muito, muito bem definida. A gente vai perguntar a ele o seguinte. Dessa vez é uma pergunta mesmo, tem um ponto de interrogação no finalzinho. Como faço para limitar os acessos dos meus usuários IAM a um nível definido pela minha empresa, para que seja impedido de realizar certas ações, mesmo que lhe sejam concedidas permissões para essas ações? Ou seja, foi muito específico aqui. O usuário tem a permissão, mas eu não quero que ele realize a ação relacionada àquela permissão. Como é que vai acontecer isso aqui? O que o StackSpot vai ensinar a gente a fazer? Ele até gostou da pergunta e disse ótima pergunta, porque dessa vez ele recebeu uma pergunta contextualizada, uma pergunta bem elaborada, um prompt que vale a pena responder. E ele foi muito direto. Ele disse, aplique SCP, Security Control Policy. A gente nem estudou isso e a gente não sabe como fazer isso e talvez a gente nem possa fazer isso por causa do nosso perfil na AWS. Então a gente está aqui com uma conta que não faz parte de nenhuma organização, a gente não está dentro de nenhuma unidade operacional da organização, é uma conta simples para estudo e ele disse para a gente implementar SCP. Não foi isso que a gente viu no nosso curso, né? Mas é isso que é por esse caminho que uma empresa iria. Mas no nosso curso a gente viu uma solução mais simples, que ele nem tratou aqui. Mas isso funciona, a resposta dele está correta. Pode não ser útil para nós, mas está correta. Então a gente viu que é possível fazer esse tipo de pergunta e obter respostas legais,
Mas a gente ainda pode propor a ele um problema maior. Eu posso dizer para ele assim, e se eu não puder usar SCP? Ele tem um contexto aqui, o chat guarda um contexto durante algum tempo e você pode fazer uma pergunta que ele vai saber que aquela pergunta está relacionada com a anterior. Então vamos perguntar exatamente isso. Se eu não puder usar SCP, como é que eu faço? Aí ele aconselha IAMs restritivas, ó, mínimo privilégio. E assim ele vai descrevendo para você o que seria óbvio para uma pessoa que conhece muito de IAM e não seria tão óbvio assim, talvez fosse até bem hermético, bem sinistro para uma pessoa que não entende do assunto. Mas ele respondeu bacaninha e dá para você se virar com isso aí. Você conseguiria resolver o problema desse jeito. Mas a gente sabe que tem uma solução melhor. A gente sabe o que a gente quer fazer. A gente tem um jeitão de trabalhar, a gente tem uma estratégia de lidar com os problemas e a gente quer que o StackSpot use a mesma estratégia da gente. Como é que a gente faz isso? Aí a gente pode pedir ajuda dos universitários. A gente pode criar aqui um agente, que é um especialista, trabalha de graça, sem comer, sem beber e sem dormir, e responde da forma como a gente espera, especializadamente, a hora que a gente precisa. A próxima parte agora da aula é exatamente a criação de um agente.